Queremos convidar você para abrir a sua Bíblia ou acessar seu aplicativo. Glória a Deus. Abra lá no primeiro livro da Bíblia, capítulo 18. Nós manifestamos o desejo de repassar para vocês algumas lições a respeito da oração. Os discípulos de Jesus viram ele caminhando sobre o mar, viram ele multiplicando pães e peixes, viram ele curando leprosos, ensinando com maestria, ressuscitando mortos. Mas, vendo a vida de oração de Jesus, eles disseram para Jesus: Senhor, nos ensina a orar. Então nós começamos essa série de mensagens com base em Lucas, capítulo 11, no verso 1, onde está esse pedido dos discípulos para Jesus. Mas além do ensino de Jesus, e nós discorremos aqui sobre a oração conhecida como a oração do Senhor, ou oração do Pai Nosso, ou oração dominical. A palavra dominical não é porque é para você fazer nos domingos só a oração do Pai Nosso. A palavra dominus em latim significa Senhor, então dominical é do Senhor. Oração dominical é oração do Senhor. Traduzindo para o português, é o dono. Aquele que é proprietário. E é incrível a gente pensar sobre essa questão de ser Senhor na Bíblia. Jesus como Salvador aparece 16 vezes no Novo Testamento, mas como Senhor, você sabe quantas vezes? Alguém pode fazer uma sugestão? Alguém anotou da outra vez que eu falei? Quantas vezes Jesus aparece como Senhor no Novo Testamento? Proprietário, dono. 16 vezes ele aparece como Salvador. E a maioria das pessoas, quando se refere a Jesus, se refere a ele como Salvador, não é verdade? Quem é Jesus? É o Salvador. Temos até a capital de um dos nossos estados com esse nome. São os soteriopolitanos. Soteria em grego é salvação. Mas 16 vezes Jesus é apresentado no Novo Testamento como Salvador e como Senhor. Alguém gostaria de fazer uma tentativa de quantas vezes? O dobro, pelo menos? Seria um bom número, não é? Hã? 300 vezes 2 mais 50. 650 vezes no Novo Testamento Jesus é apresentado como dono, como Senhor. Então é importante a gente entender essa dinâmica, e hoje nós queremos falar sobre a dinâmica da oração. E nós queremos aprender a dinâmica da oração com o Pai da fé. O autor e consumador da nossa fé é Jesus. Mas e o pai da fé? Abraão, cujo nome foi mudado no capítulo 17 e feita uma aliança com ele. Foi a quarta aliança que Deus fez com a raça humana. E então, no capítulo 18, ele vem fazer uma visita no mesmo ano em que Abraão estava com 99 anos, e ele vem ali fazer uma visita. E ali ele faz uma promessa para que Abraão cresce na sua promessa. E ele disse: daqui um ano eu volto aqui, você vai ser pai e Sara vai ser mãe. 13 anos antes, eles haviam tentado um jeito paralelo, né? Pegaram uma peça paralela e deu problema. E Deus disse: não, é Sara que vai ser mãe. E Sara foi mãe com 90 anos de idade. E por isso o nome daquela criança não podia ser outro, porque quando Deus disse para Abraão, que teve seu nome mudado naquele dia para Abrão, de Abraão para Abraham, ele riu. E então o nome daquele menino não podia ser outro senão risada. Abraão riu. E aí depois, quando Sara escuta essa conversa, Sara ri. E ela diz: não ri.
Aí o nome do menino vai ser risada. Vai ser riso. Porque ele vai trazer alegria para vocês. Amém? A boa notícia devia trazer alegria para você e não tristeza. Quando nós comparamos a boa notícia de Deus a aquilo que o mundo pode nos oferecer, nós não podemos ter uma dúvida, nós não podemos pensar, puxa vida, as opções que esse mundo me oferece são mais valiosas e mais atrativas do que as opções que Deus me apresenta. Então, talvez, na verdade, você não viu o pacote. Você não viu o presente de Deus. Você não entendeu o presente de Deus. Quando este mundo é mais atrativo do que o reino de Deus e a proposta de Deus para nós, é porque nós ainda estamos com os nossos olhos vendados, nós não entendemos ainda, estamos no escuro. E Jesus é a luz. Você crê que Jesus é a luz? Ele já tem iluminado os seus olhos para você ver a realidade? Aqueles que não conhecem a realidade, eles olham para nós e dizem assim, tadinho. Vai dar todo o dinheiro para o pastor. Agora ele não vai poder mais ter alegria na vida. Que engano mais simplório. O verso 16, então, em diante de Gênesis capítulo 18, nos fala da sequência deste evento, dessa visita que eu falei há 2 domingos atrás, sobre os versos 1 a 15. Diz assim, e os homens levantaram-se dali e olharam para os lados de Sodoma, e Abraão foi com eles para encaminhá-los. Abraão não foi apenas um bom anfitrião. Abraão não foi apenas um bom hospedeiro. Abraão também se tornou um cavalheiro. Ele encaminhou eles. Ele não somente os fez chegar até a sua tenda, permanecer ali, os alimentou com o melhor que ele tinha, mas também ele caminha com eles. Ele os encaminha. Verso 17. Então o Senhor disse, esconderei de Abraão o que faço? Lembra da palavra Senhor aqui? Jeová, Yahweh ou Javé. Nós não sabemos a pronúncia correta dessa palavra, mas é o Senhor. Ele diz para os outros 2 anjos, e provavelmente um daqueles ali era Gabriel, porque é o anjo da anunciação que anuncia para Zacarias que ele seria pai, e anuncia para Maria o nascimento de Jesus. É o mesmo anjo que vem no capítulo 10 e no capítulo 9 de Daniel, vem conversar com Daniel. Então é o anjo que vem para trazer as boas novas, a notícia. E ele fala que, provavelmente é ele que fala aqui no capítulo 18, que Sara teria um filho. Não diz que é o Senhor que disse. Diz que um deles disse. Agora aqui identifica o Senhor. Os outros 2 anjos, eles vão para a cidade de Sodoma e Gomorra e outras 3 cidades daquele vale. E Abrão fica ali com o Senhor. E então ele fala para os outros 2 anjos, por acaso eu posso esconder de Abraão o que eu vou fazer? O que nós estamos aqui para fazer? A nossa visita aqui, neste lugar e nesta ocasião? Verso 18. Visto que ele certamente virá a ser uma nação grande e poderosa, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas. Em Gálatas capítulo 3, do versículo 6 a 8, nos diz que pela fé nós somos filhos de Abraão. Eu cresci cantando uma música pequena que é muito fácil e que a gente começa a brincar. Pai Abraão tem muitos filhos, ele tem, eu sou um deles, você também. Louvemos ao Senhor, braço direito, e aí vai, né? É uma brincadeira, mas é uma maneira divertida de a gente entender quem a gente é. Pela fé nós somos filhos de Abraão.
E se Deus revelou para Abraão o seu plano, por que ele manteria escondido dos seus filhos? Deus nos revelou o seu plano. Todo o seu projeto de salvação está revelado para nós. Aliás, nós somos o único povo que sabe o final da história. Nós já conhecemos o fim antes que ele aconteça. E então ele diz: ele será grande e todos os povos e nações da terra serão abençoados por meio dele. Verso 19. Porque eu o escolhi a fim de que ele ordene aos seus filhos e à sua futura descendência que guardem o caminho do Senhor para praticarem retidão e justiça, a fim de que o Senhor realize na vida de Abraão o que disse a respeito dele. Deus zela pela sua palavra e pelas suas promessas. Ele vai fazer cumprir aquilo que ele prometeu. Ele não se esquece. Ele não toma chá de amnésia. É estranho a gente dizer isso, porque quando ele fala dos nossos pecados, ele diz que ele se esquece deles. Como é que o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, onisciente, onipotente, onipresente, se esquece? Como é que alguém assim poderia se esquecer? Ele está exatamente dando a mim e a você uma boa notícia. Eu não vou cobrar de você os seus pecados. Eu não vou levar em conta os seus pecados. Só tem um pecado que condena o ser humano: rejeitar Jesus. Quando João Batista, ele olhou para Jesus, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O pecado não te condena mais. O que me condena e te condena é não crer em Jesus. Quem crê nele tem a vida eterna. João Batista, no capítulo 3 do Evangelho de João, no verso 36, nos diz: quem crê nele tem a vida eterna. Aquele que não crê, sobre ele permanece a ira de Deus. Jesus dizendo para Nicodemos, no mesmo capítulo 3 de João, ele fala no versículo 17, porque Deus enviou o seu Filho não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Então existe um caminho só para nós: salvação. E é isso que ele está falando aqui. E ele vai ordenar a descendência que guardem o caminho do Senhor. E Jesus diz em João capítulo 14, verso 6, eu sou o caminho. Ele não é uma rodovia. E nem estacionamento, muito menos. Ele é o caminho que nos leva à salvação e à vida eterna. O senhorio dele precisa estar sobre a nossa vida. Abraão era um homem riquíssimo. No capítulo 14 nos fala que ele tinha 318 homens que puxavam da espada, preparados para a guerra. Ele tinha um pequeno exército. Quando eu servi as Forças Armadas, nosso exército, a 16º Grupo de Artilharia de Campanha, em São Leopoldo, ele continha ao todo 600 soldados. 600 soldados. Então, dado a época em que eles viveram, isso era um baita de um exército. Concordam comigo ou não? Né? Vamos pensar um pouquinho, viajar um pouquinho no tempo. Agora, esse senhor, esse homem, é humilde para se ajoelhar diante daqueles 3 homens e dizer: olha, me honre com a sua presença. Às vezes nós olhamos o brilho deste mundo e pensamos que o brilho que este mundo oferece, as posses que esse mundo oferece, dão à pessoa talvez um poder, nos coloca em uma situação vulnerável, desfavorecida. Eu não sei que nome você quer dar para isso, mas diante de Deus ele não passa de um Zé Ruela que nem eu e você. Desculpa o Zé Ruela, mas só serve para amparar o parafuso e a porca.
Mas Deus não olha para nós dessa forma. Quando Deus olha para mim, olha para você, Ele diz, eu vou compartilhar com essa pessoa o meu sonho, os meus planos. Quando Ele olhou para Abraão, e Abraão foi humilde o suficiente para dizer, Senhor, vem aqui, fica aqui comigo. Ele compartilhou com ele seus planos. Sabe quando Deus compartilha os planos dele sobre a sua vida? Quando você é humilde para se debruçar diante dele em oração e clamar. Gostaria de deixar uma frase para você pensar. A oração é a disposição premeditada de nos aproximar do Senhor. A oração é a disposição premeditada de nos aproximar do Senhor. Você quer se aproximar do Senhor de uma maneira muito sutil, fácil, em qualquer lugar? Ora. Ora. Comece a orar. Jesus, Ele nunca prescindiu a oração. Ele nunca deixou de lado a oração. Pelo contrário, Ele orava tanto que os discípulos disseram, Senhor, ensina a gente a orar. A gente vê você o tempo todo orando. E Ele se retirava para orar e está lá orando. E então o Senhor diz, como é que eu posso ocultar esse plano de Abraão? Já que a descendência dele está sentada hoje aqui em Getúlio Vargas, ouvindo essa palavra. A descendência de Abraão está sentada ouvindo essa palavra. Como é que eu posso ocultar isso? Verso 20. E o Senhor acrescentou, porque o clamor contra Sodoma e Gomorra se multiplicou e seu pecado se agravou muito. Descerei agora e verei se tudo o que eles têm praticado condiz com o clamor que tem chegado a mim. E se for, saberei. Interessante que Deus, Ele não aceita fofoca. Ele vai em loco, Ele vai no lugar, Ele vai averiguar a questão. Muita gente fala sobre sodomia, sodomitas e assim por diante, e se tornou assim um termo muito popular no mundo por causa destes eventos aqui. Mas Ezequiel, capítulo 16, versículos 49 e 50, nos diz que eles eram orgulhosos, eles eram maldosos, além de grandes pecadores. Porque todos os que se aproximavam deles, eles abusavam sexualmente para humilhar aquela pessoa, para que ela nunca mais voltasse lá. E quando aqueles dois anjos vão lá naquela cidade, é isso que eles querem fazer. Ló chega para eles, no capítulo 19, depois você pode ler como tarefa de casa. Ló vai lá para eles e diz, olha, fica na minha casa, não fiquem aqui na praça. E eles queriam, e estavam recusando o tempo todo. Mas ele foi tão insistente, que eles foram. Eles aceitaram o convite e foram para a casa dele. Ele vai e observa no lugar a veracidade daqueles fatos. Aí talvez você pode me perguntar assim, mas como é que Ló então estava morando dentro daquela cidade se ele era um estrangeiro? Precisamos conhecer um pouquinho da história. No capítulo 13, Ló e Abraão se separam. E ele vai morar perto de Sodoma. E de repente vem 4 reis que atacam 5 reis, no capítulo 14, e levam presos os homens de Sodoma, Gomorra e das cidades circunvizinhas ali. Eles caem nos poços de betume, piche, e eles fogem para as montanhas, e de repente eles levam então Ló, a esposa, as filhas, o gado, tudo que tinha ali eles pilharam e levaram como despojo de guerra e embora. Um dos servos de Ló vai e fala para Abraão. Abraão, então, vai ao encalço desses homens e recupera todas as famílias, as pessoas e os bens também que foram levados. Então, como uma espécie de respeito por Abraão e por Ló ser sobrinho de Abraão, eles então deixam ele morar ali. Mas quando ele dá abrigo para esses anjos, eles chegam na casa de Ló e eles dizem, esse estrangeiro, o que ele está fazendo aqui? Ele está atrapalhando a gente.
Ele está querendo trazer mais gente aqui para poder tirar o nosso bem bom. Havia muita maldade no coração daqueles homens. E é isso que Deus foi averiguar. Verso 22. Então os homens, virando-se, foram em direção a Sodoma, mas Abraão permaneceu em pé diante de quem? Do Senhor. Ele permaneceu ali. E aí entra a primeira palavra que eu gostaria de falar, passar para você sobre a dinâmica da oração. A lei da aproximação. Ele não estava com ele ali? Sim ou não? O que diz a primeira palavra que está no verso 23 aí? Aproximando-se. É a lei da aproximação. Tiago, capítulo 4, no verso 8, a primeira parte diz assim: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Deus, na verdade, Ele é onipresente, Ele está presente em todo lugar. Não existe um lugar onde Deus não possa estar. Ele preenche os céus e a terra. Ele é maior do que nós podemos imaginar ou colocar dentro da nossa cachola. Ele é muito maior do que você pode imaginar. Se Deus pudesse ser colocado dentro da minha mente, da sua mente, nós seríamos o Deus dele. Mas quando você ora, você se aproxima dele. E Tiago diz que ele se aproxima de você. Então um diálogo mais profundo acontece, e é isso que é a oração. E eu gostaria de repetir essa frase. A oração é a disposição premeditada de se aproximar do Senhor. Você precisa premeditar isso. Você tem um horário próprio para a oração? Ou você ora assim de relance? Misericórdia, Senhor, quando alguém atravessa na frente do seu veículo, você está na rodovia. Essa é a oração relâmpago. É igual a oração que Neemias fez quando estava diante do rei. Mas ele orou antes. E então o rei pergunta: por que teu semblante está triste? O que está acontecendo? E ele ficou com medo. E agora? E ele orou. Mas foi aquela oração relâmpago, talvez de 30 segundos. Mas só pode orar 30 segundos quem passa 30 minutos de joelho na presença do Senhor, pelo menos. Só pode orar 30 segundos, uma oração de 30 segundos, quem já tem comunhão e intimidade com Deus. Quem já colocou isso diante de Deus. Então, o primeiro conselho de Abraão para mim e para você é a lei da aproximação. Aproxime-se de Deus. E ele segue dizendo, então, chegando-se a Abraão, disse: destruirias o justo com o ímpio? Se houver 50 justos na cidade, destruirás e não pouparás o lugar por causa de 50 justos que ali estão? Longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, igualando o justo ao ímpio. Longe de ti fazer isso. Não fará justiça o juiz de toda a terra? Parece que Abraão está dando conselho para Deus. Mas não é. Abraão está tentando entender a maneira de Deus agir. Verso 26. Então disse o Senhor: se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei o lugar todo por causa deles. E o texto segue. O verso 27 então nos diz: e Abraão voltou a falar-lhe: agora que me atrevi a falar ao Senhor, embora eu seja apenas pó e cinza, e se de 50 justos faltarem 5, destruirias toda a cidade por causa do fato de ter 5 a menos? Ele respondeu: não a destruirei se eu achar ali 45.
segundo princípio da dinâmica da oração, o primeiro, vamos lembrar? Aproximação. Chegar-se a Deus. Se aproxima de Deus. Segundo princípio aqui é confissão. Quando a gente olha as orações, até a oração modelo que Jesus nos dá, ele diz: Pai, perdoa as nossas dívidas da mesma maneira que nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. Quando a gente vê a oração de Esdras no capítulo 9, ou de Neemias no capítulo 1, ou de Daniel no capítulo 9, livros respectivos a cada um desses autores, a gente vê eles confessando seus pecados. Eles reconhecendo que eles eram apenas pó. Como o Salmo 103, verso 14. Senhor, lembra-te que nós somos apenas pó. Mas Deus pega o pó e aplica a água e faz um vaso. Amém? Então a sua vida tem jeito, sim. A minha vida tem jeito, sim. Porque o oleiro está trabalhando em nós. Conta-se que um professor fez um teste de arte com seus alunos e dividiu a turma em duas alas. Uma ala tinha que fazer quantidade. E eles colocaram então aquela roda e fizeram então vasos, pequenos vasos, e foram fazendo. E a outra equipe tinha que fazer o melhor vaso que eles podiam. Tinha vaso de tudo que é jeito naquela primeira equipe. De todos os tamanhos. Mas, para surpresa de todos, os melhores vasos estavam nas mãos daqueles que fizeram quantidade e não qualidade. Porque com a preocupação de ter a melhor qualidade, os alunos gastaram todo o seu tempo e não conseguiram produzir um vaso de qualidade. Mas aquela equipe que estava trabalhando com o barro e procurando produzir, na sequência do seu trabalho, eles foram aprimorando a sua arte e eles fizeram os melhores vasos. Talvez você diga para mim, pastor, mas eu não sei como orar. Comece a orar. Estamos apenas passando algumas dicas para você do que a Bíblia nos ensina. Você não precisa fazer um curso de oração para começar a orar. Em um livro de ilustrações, um pastor relata o fato de um missionário que passou perto de um pastor de ovelhas e ele estava lá orando da maneira dele. E então esse missionário disse assim, senta aqui, eu vou te ensinar como orar. E repassou para ele assim uma teologia da oração, fez horas de explicação, e aquele simples pastor parou de orar. Porque ele pensou, eu nunca vou atingir um nível tão elevado, com tanta precisão, com tanta presteza, com tanta dedicação, com palavras tão rebuscadas, excelentíssimo, grandiosíssimo, santíssimo, e íssimos daqui, íssimos de lá. Você precisa ter esse tipo de entendimento. Não. Comece a orar. Como é que você aprendeu a caminhar? Você caía, ninguém ria. E você não estava nem aí, você queria caminhar. Ou não foi assim? Quem não sabe andar de bicicleta aqui? Por quê? Medo. Medo. O medo nos paralisa. Então comece a orar. A primeira dica é: se aproxima de Deus. Ele está perto de você. Paulo explica isso em Atenas, no capítulo 17 de Atos. Ele diz, olha, ele não está longe de cada um de nós. Nós nos movemos nele. Nele nós existimos. Atos 17, 27 nos ensina. Então basta você invocar o nome dele, Senhor, em nome de Jesus. Queria falar contigo, trocar umas ideias contigo aí. Sabe, está acontecendo algumas coisas aí na minha vida. Eu estou com dúvidas, eu estou com
Seja sincero, seja específico. Fala com Deus. Abraão falou com Deus de maneira que talvez a gente diga assim, puxa, mas Abraão começou a ser repetitivo. Mas ele reconheceu quem ele era e reconheceu quem Deus era. Ele reconheceu que se houvesse naquele lugar 50 justos, ele pouparia a cidade inteira. Quando em João capítulo 8, Jesus fala que Abraão viu o seu dia e se alegrou com o seu dia, ele estava se referindo à graça de Deus. Estava se referindo à bondade e o amor de Deus pela raça humana, ao ponto de dar o seu único filho para morrer em meu lugar e em seu lugar. E nós sendo apenas pó, gente. É isso que nós temos que entender. Não precisamos fazer cursos de oração, talvez de oratória, porque queremos agradar pessoas. Mas sabe quem que você precisa agradar? Está no boletim desse mês de novembro. O Senhor. Agora me diga, quando você nasceu, coisa linda, mamãe e papai já amavam você antes de nascer. Você era uma bolinha lá dentro da barriga. Papai e mamãe já amavam você. Por que agora a gente vai imaginar que a nossa performance vai fazer Deus amar a gente mais? Não, Ele já te ama. O que Ele quer é que você caminhe. O que Ele quer é que você cresça. Quando um filho não cresce, os pais se preocupam. Quando o filho demora para falar, eles se preocupam. Conversa com Deus, faça que nem Abraão. Chegue perto de Deus. Se aproxime dEle. E reconheça quem você é. E reconheça quem Ele é. E o texto segue. Verso 28. E se de 50 justos faltarem 5, destruirás toda a cidade por causa de 5? Ele respondeu, não a destruirei, se eu achar ali 45. Sabe o que isso me ensina? Que Abraão obteve resposta da sua oração. E então nós vamos para a terceira lição que está no verso 29. E Abraão continuou a falar-lhe, e se achares ali 40? Ele concordou mais uma vez, não o farei, por causa dos 40. Sabe o que é isso? Se chama perseverança. Na perseverança você dá pequenos passos, como a criança, né? Ela começa a caminhar pequenos passos, passos curtinhos. Aí quando a gente vai envelhecendo, daí os conselheiros dizem assim, dá passo pequeno de novo, né? Volta a ser criança. E o adulto, o idoso, não, ele quer caminhar rápido, ele quer ir rápido, porque a vida inteira ele aprendeu, desde criança, depois que ele aprendeu a caminhar, ele não caminhava mais, ele voava, ele corria, e ele quer continuar correndo. E ele vê que o seu corpo está debilitado e agora ele tem que dar passos curtos para manter o equilíbrio, evitar quedas. Então não tenha medo de dar passos curtos. Comece a dar passos curtos. Comece dando pequenos passos de fé. Comece a ouvir e ver as respostas de Deus em pequenas orações. Isso vai te dar perseverança. A quarta lição que nós aprendemos com Abraão está no verso 30. E Abraão disse, não se ire o Senhor, se eu ainda falar. E se achares ali 30? E ele concordou de novo, não o farei se eu achar ali 30. Sabe o que é isso? Súplica. A súplica, você não consegue fazer a súplica no primeiro passo, na primeira tentativa. Para você suplicar diante de Deus, é necessário que você queira aquilo e perceba que aquilo que você está buscando é algo de valor.
então você vai levar diante de Deus a sua súplica. Você percebe que Ele é bom e Ele está cedendo a sua investida, a sua perseverança, a sua oração. Então, agora, faça a sua súplica. A quinta lição nós aprendemos no verso seguinte, no verso 31. E Abraão tornou a dizer mais uma vez: me atrevi a falar ao Senhor, se achares ali 20. Veja só, Abraão começou de 5 em 5. Se tiver 50 e 45, ele não pulou para 35, ele pulou para 40. Mas agora ele começa a pular de 10 em 10. Isso para mim é perseverança e ousadia. Já que eu me atrevi a falar contigo até aqui, vou ser ousado mais um pouquinho. Você é ousado nas suas orações? Você pede para Deus algo surpreendente que, de fato, você nunca imaginou que pudesse acontecer na sua vida? O que você tem buscado diante do Senhor? Verso 32. E Abraão continuou: não se ire o Senhor, pois falarei só mais esta vez. E se achares ali 10. O Senhor concordou: não destruirei por causa dos 10. Isso se chama confiança. Quando você começa a perceber que as suas orações são ouvidas, seus pedidos são atendidos, você desenvolve confiança de que Deus está ouvindo você e você tem um diálogo com Ele e vocês estão caminhando rumo ao mesmo lugar, à mesma direção. E você começa a perceber as placas na estrada e percebe que você tinha que estar naquele lugar, naquele dia, naquela hora, naquele momento, naquela hora, ali naquele lugar. Não podia estar em outro lugar. É interessante a gente ver quando Deus fala com Ezequiel a respeito de Jerusalém. No capítulo 22, verso 30, ele diz: eu procurei em toda a terra de Israel uma pessoa que se colocasse na brecha do muro a favor dessa cidade, e não achei ninguém. O único que queria se colocar na brecha era Jeremias. Deus proibiu ele de orar. Basta você ler o livro de Jeremias e você vai ver Deus proibindo ele de interceder por aquela cidade, porque já estava no limite. Ezequiel capítulo 14, verso 14, é fácil você lembrar. 14. Deus diz para Ezequiel: se nesta cidade tivessem 3 homens justos, Noé, Jó e Daniel, eles não levariam ninguém com eles, salvariam só eles próprios. O amanuense, o escritor, o empregado de Jeremias, no capítulo 45, depois você pode ler isso em casa, ele faz uma súplica para Deus, e Deus faz uma promessa para ele. Ele diz: Baruque, é o seguinte, você vai sair com vida. Você vai sair com vida. Abraão estava intercedendo por uma cidade, e ele parou de orar quando chegou ao número 10. Mas a oração de Abraão, ela foi aprofundando o seu relacionamento com Deus, começando com a sua aproximação, com a confissão de quem ele era, pecador. Ela prosseguiu pela perseverança. Ela teve seu momento de súplica, ousadia, confiança
E agora cada um vai para o seu lugar, descanso. Mas na sequência do texto a gente vê que a cidade de Sodoma, Gomorra e mais outras 2 cidades, era para ser 5 cidades, mas 2 cidades foram destruídas, menos Zoar, porque Ló fugiu para Zoar e eles não destruíram aquela cidade, porque Ló estava lá. Sabe quantos justos tinha naquela cidade? No capítulo 19 nós vemos que a mulher de Ló olha para trás e se transforma numa estátua de sal. No mesmo capítulo 19, nós vamos ver que as 2 filhas de Ló embriagam ele, têm filhos dele. O único homem que tinha naquelas cidades ali que poderia ser chamado de justo e que a Bíblia chama de justo, de acordo com Pedro, 2 Pedro capítulo 2, versículo 8, era Ló. Só tinha um justo lá. Por que Abraão não foi mais longe? Por que você não ora mais? Sabe quem é Deus? Romanos capítulo 3, verso 10, 11, 12, nos diz que não há nenhum justo na terra. Nenhum sequer. Não há quem busque a Deus. Não há quem entenda. Mas eles mataram o justo, pendurando ele numa cruz. E você sabia que por causa de um justo, Deus salva você? Por causa de um justo. Se você me der R$5, eu te dou o nome dele. É ele mesmo. Jesus de Nazaré. Por causa de um justo, nós somos justificados. Nós somos justificados pela graça de Deus em Cristo Jesus. Sabe por que Deus poupa eu e você? Porque esse justo se colocou na brecha a nosso favor. Hebreus capítulo 7, verso 25 nos diz que ele está vivo para sempre, sentado à direita do Pai e intercede por quem busca a Deus. Então, quando você busca Deus, você não está buscando Deus sozinho. Saiba que tem um justo sentado lá do lado direito de Deus Pai Todo-Poderoso que intercede por você. 1 João capítulo 2, verso 1. João escreve: filhinhos, eu escrevi para vocês e alertei vocês para que vocês não pequem. Se todavia alguém de vocês pecar, nós temos um advogado, um justo, que está sentado à direita do Pai, Jesus, o justo. Ele está advogando por você. Então, se você pensa que o seu pecado é tão grande que te afasta de Deus, deixa eu te mostrar aquele que é maior do que o seu pecado, que te comprou para você ser filho de Deus. Então, se essa mensagem do amor de Deus não te motivar a andar com Ele, a andar nesse caminho e mostrar esse caminho para outras pessoas, eu não tenho outra mensagem para anunciar para você. Só Jesus nos salva. Só Jesus é o Senhor. Só Ele nos perdoa. Ele é o único justo que andou sobre a terra. Abraão foi chamado de justo. Daniel foi chamado de justo. Noé foi chamado de justo. Ló foi chamado de justo. E quando Deus olha para você por causa de Jesus, Ele chama você de justo. Amém? Queria te convidar a ficar de pé e fazer como os discípulos naquele barco, quando Jesus entrou nele, o vento se acalmou. Eles se prostraram diante dele e disseram: verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Exalte o nome do Senhor. Não sei qual é a distância que você está do Senhor, mas eu vou te dizer que nessa noite Ele não está longe de você. Está ao alcance de uma oração. Desde que você reconheça que Ele é santo.
e que Ele te comprou para ser dele. Por isso, 650 vezes no Novo Testamento. O Novo Testamento se refere a esse Senhor justo, como dono. E se nós somos dele? E se ele é por nós? Quem será contra nós? Da minha mão, Jesus disse, ninguém pode tirar. E eu estou no Pai, o Pai é maior que eu ainda. Não é maravilhoso isso? Então confia no Senhor. Nós vamos orar pedindo que Deus, em sua infinita graça e misericórdia, nos leve a sempre buscar a face de Deus, a seguir os passos de Abraão, o pai da fé. Olhe para o Senhor, veja como Ele é misericordioso, Ele é bom, Ele é maravilhoso. Venha para perto de Jesus e caminhe com Ele. Pai Celeste, nós te louvamos em nome de Jesus. Te louvamos pelo exemplo e o ensino que Abraão nos dá a respeito da oração. E o ensino que Jesus nos dá nesse texto, que Ele está atento ao nosso clamor. Ele não se irou, não se irritou com a insistência de Abraão, mas o ouviu até o fim. Senhor, nós não queremos desistir. Jesus nos ensinou no seu Evangelho que pela nossa perseverança nós vamos preservar a nossa alma. Senhor, não queremos ser daqueles que retrocedem, daqueles que duvidam, mas daqueles que creem, daqueles que ousadamente entram no trono da graça, daqueles que pelo sangue, esse novo e vivo caminho que Jesus abriu por nós, quando aquele véu foi rasgado de alto a baixo, Ele nos abriu esse livre acesso para que no nome dEle nós chegássemos na Tua presença. Senhor, se há corações aqui ainda em dúvida sobre o Teu amor, Senhor, que isso seja agora dissipado, como as trevas são dissipadas quando a luz brilha. Brilha, Senhor, no coração dos meus irmãos. Brilha sobre a nossa vida e nos mostra o Teu grande amor, a Tua misericórdia e a Tua infinita e maravilhosa graça em Cristo Jesus. Assim oramos, Senhor, agradecidos por essa palavra. E quem crê e recebe ela, diga amém.